eu acordei com a certeza que foi uma abdução, e uma abdução espiritual. E aí, galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal. Hoje eu resolvi mudar. E hoje eu tô aqui pra falar um assunto relativamente polêmico, que está muito em alta. Até queria saber, você acredita em ETs extraterrestres? Você acredita em espíritos? Acredita em outras dimensões? Acredita em energias? Gente, a real é que tá rolando muita conversa na internet sobre esse assunto. E assim, eu tenho um relato pra fazer pra vocês que pode parecer maluquice, mas aconteceu comigo e é uma coisa que aconteceu lá em 2022. Então eu vou deixar pra vocês aqui até uma tela comprovando que lá em 2022, em dezembro, eu fiz essa anotação no meu celular, porque eu falei, nossa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso, mesmo estando fora do YouTube. Mas passou-se o tempo e eu falei, eu acho que não é a hora, eu acho que não vai, né, vai parecer muito estranho, então eu não vou falar nada. Mas como tá acontecendo muita coisa a respeito de OVNIs, avistamentos e tal, é um momento onde todo mundo tá passando por uma sensação esquisita, do tipo, estamos querendo que alguma coisa aconteça, alguma coisa inovadora, alguma coisa que melhore nossa vida, e a gente fica com essa coisa que não sabe, aí OVNIs pra tudo quanto é lado. Então eu resolvi vir contar minha experiência, por mais maluca que ela possa ser. Eu fiquei, assim, bem chocada com o que aconteceu e, enfim, quero compartilhar com vocês. Então, gente, primeiro eu vou fazer uma introdução. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que acreditou em vida fora da Terra, em vida extraterrestre. De uns tempos pra cá eu comecei a ver bastante material sobre espíritos, sobre dimensões, e minha cabeça explodiu quando eu percebi que tudo isso podia fazer parte da mesma história, fazer sentido, e tudo era uma coisa só. E eu sempre acreditei que existia uma coisa a mais, uma inteligência diferente, tanto espiritual quanto, por que não, outros seres que a gente não conhece. E pra mim, espíritos e dimensões fazem parte da mesma história, porque espíritos, tudo tem espírito. A árvore tem espírito, o animal tem espírito, porque os extraterrestres não teriam espírito. O que eu chamo de espírito, né? É uma energia que dá movimento, que dá vida para esse corpinho de carne aqui, osso que a gente tem. E na minha visão, quando a gente morre, esse ser continua. A carne, isso aqui já era, mas o ser, a Amy aqui, continua. E aí ela vai para o quê? Para outra dimensão. Uma dimensão diferente da nossa, que coexiste. Gente, eu tava lendo um livro sobre viagem astral. Depois eu faço um vídeo sobre isso. Viagem astral, o que é? É quando você dorme e você, o seu espírito, consegue se desprender do seu corpo de carne e passear por aí, tá? Mais ou menos isso, falando de um modo bem grosseiro, tá? E aí, nesses passeios, a gente pode ir para outras dimensões, a gente pode ficar por aqui zanzando pela Terra, entendeu? A gente pode ir ajudar quem precisa. Então tem muitas pessoas que são espiritualistas e que trabalham como médiuns e trabalham com ajuda humanitária, e aí elas fazem essa ajuda até dormindo. Então elas dormem, acordam lá na outra dimensão ou aqui mesmo e vão ajudar pessoas espiritualmente, as pessoas que precisam. E assim, a gente não faz isso sozinho, né? Porque a gente tem nossos anjos, nossos mentores, enfim, como você quiser chamar. É muita informação para um vídeo, tá, gente? Eu sei que é meio, né, tá muita informação, mas tenta acompanhar o raciocínio. Eu sempre tive sonhos interessantes, assim, que eu falava, nossa, não parece um sonho, ou sonhos que traziam informações, sonhos premonitórios. E não somente nesse período que eu estava lendo esse livro, eu sempre tinha sonhos muito interessantes num determinado lugar, que é a casa onde eu morava na minha infância. E eu sempre tinha sonhos muito fortes nessa casa. Eu já sonhei que teve maremoto, assim, tipo tsunami. Eu já sonhei que tinha uma praia lá na frente da minha casa. Eu já sonhei que com muitos OVNIs e ETs, assim,
passando lá em cima da minha casa. Eu já sonhei que o meu anjo da guarda veio me visitar e eu tava lá naquela casa. Então, assim, muitas histórias, muitos sonhos interessantes que me diziam alguma coisa, mexiam comigo, aconteciam nesse lugar, na minha casa onde eu morava quando era criança. E essa história de ter visto OVNIs nessa minha casa onde eu morava é uma coisa recorrente. Eu sonhava assim muitas vezes. Não eram sonhos toda noite, mas assim, de tempos em tempos eu sonhava que eu via naves passando, e naves de várias formas, ou que eu tava observando o céu e via alguma coisa, ou que eu tava com outras pessoas e falava, olha lá, eles estão vindo. E não era uma coisa assim, tipo, de medo, nenhuma coisa assim extraordinária. Eu achava com naturalidade. Eu falava, nossa, olha, eles estão aqui, que legal que eles estão aqui. Vendo todo esse cenário, acreditando em todas essas coisas e experimentando essas sensações de estar em outro lugar, num corpo que não é esse de carne, é um corpo espiritual, eu tive a sensação de ter sido abduzida. Eu, Amy, no sonho, no suposto sonho, né? Vamos pensar dessa forma. E não é brincadeira, gente. É um assunto estudado pelos caras mais fodões, assim, da inteligência, das agências secretas americanas e, assim, isso é o que a gente sabe, né? E vai falar dos outros países com certeza. Então vamos lá, vou contar minha experiência sem mais delongas. Eu estava lá na minha casa, né, a casa que eu morava quando era criança, e tava olhando pro céu e tava avistando naves. E aí as naves passavam e eu sempre falei, nossa, eu queria ir. Só que aí, quando eu olhei pra nave, veio uma mensagem na minha cabeça, assim, não sei explicar, mas eu olhei pra nave e falei assim, eu só vou com vocês se vocês me deixarem lembrar. Então, eu pensei exatamente isso. Eu olhei pra nave, e aí, tipo, é como se tivesse uma telepatia, e aí eu pensei falando na minha cabeça, eu só vou com vocês se vocês me deixarem lembrar. Meio que eu sabia, parecia que eu sabia que eu tava numa situação que já era recorrente, e que eles iam me levar, mas eu falei, não, eu só vou agora se vocês deixarem eu lembrar. E nesse momento, gente, eu me senti sugada, assim, ó. É uma sensação, assim, foi uma sensação muito diferente, é uma sensação de um puxão, assim, e é um puxão, assim, das entranhas, assim, é um puxão, e eu tava, assim, no corredor de casa, e eu senti esse puxão, e eu atravessei paredes como se fossem poeira, assim, como se fossem uma fumaça. Eu atravessei a parede, sentindo esse puxão, e quando eu olho, eu tô dentro de uma nave. Não dá pra dizer o formato dela, tá? Mas assim, eu via janelas, eu conseguia ver o lado de fora, mas é como se eu não estivesse na Terra. Ou eu estivesse nesse mundo, mas em outro tempo. Ou num futuro muito longínquo, enfim. Então eu olhava pela janela e via, chegando num lugar, já estava próximo, não dava pra ver o planeta inteiro, dava pra ver que eu tava chegando numa cidade, mas era muito tecnológico, muito bonito, tudo cheio de vidros, assim, eu conseguia ver tudo. É inexplicável, mas, meu, foi muito legal. Eu nunca tinha visto nada parecido. E essa é uma das memórias, eu não tenho a memória completa, tá, gente? Então, assim, eu lembro disso. Aí depois eu lembro de estar andando com pessoas, seres, sei lá, andando por uma cidade. Eu estava andando, eu não conseguia ver as pessoas, mas eu sabia que eu estava acompanhada. E aí eu ia andando e olhando assim pra cidade, olhando em volta, e aí eu via, eram casinhas assim térreas, muito tecnológicas, branquinhas, mas muito bonitas, mas muito simples, muito gramado, chão assim, gramado verdinho, verdinho, céu azul, as pessoas com roupas claras e meio que se exercitando, fazendo coisas assim ao ar livre, muita gente em grupo, sabe? Eram pessoas, eu não conseguia saber se eram humanos, tá, gente? Mas olhando assim de longe pareciam pessoas como a gente, mas eram pessoas mais magras, mais altas e meio corpos mais atléticos, assim, sabe? Praticando exercícios, ou dançando, ou dando risada, se divertindo, num dia bem ensolarado. Eles estavam lá interagindo em grupos, vários grupos, dava
tinha casinhas assim a perder de vista, tudo gramadinho, verdinho, árvores. Sabe aquele lugar assim gostoso? Você olhava, você falava, nossa, que delícia esse lugar. E aí eu fui andando e aí eu senti que eu precisava ir pra outro lugar. Tipo assim, é como se alguma coisa estava me chamando, mas nenhuma voz, nem nada, mas alguma coisa estava me chamando. E minha próxima memória era eu entrando numa casa, num prédio, enfim. Era um prédio que parecia ser meio antigo, mas ao mesmo tempo era bem limpo. Tinha uma arquitetura meio antiga, mas era muito, muito tecnológico. E eu andava nos corredores, assim, acompanhada de algumas pessoas, seres, não sei dizer se eram humanos, mas assim, eu tava andando com essas pessoas, elas eram mais altas que eu, então eu sentia que as pessoas eram mais altas. E aí eu lembro que eles estavam conversando comigo e eu tava tipo, como se fosse meio que um tour, assim, sabe? E eles explicando o que eles faziam lá. Tinha outras pessoas comigo e aí essas outras pessoas perguntavam coisas e aí eles iam explicando e eu tava acompanhando aquele grupo, sabe? Como se fosse um tour, assim, dentro daquele prédio. E aí eles me levaram para um quarto, onde parecia um alojamento, então tinha várias camas, assim. E aí eles falaram, ó, aqui é o seu lugar, você fica aqui que a gente já vai conversar com você. E eu falei, ah, tá bom. Né, sentei na cama, e aí eu olhei, assim, pro lado, tinha tipo uma cabeceira, e aí tinha tipo um telefone, mas, assim, na minha cabeça eu sabia que era um telefone. Mas não parecia um telefone, era um negócio também super tecnológico. A coisa mais parecida que eu me lembro disso é com coisas holográficas, sabe? Holografia, que nem aparece nos filmes, assim, uma coisa que tipo não é física, as coisas ficam meio que no ar, assim. Então era algo parecido com isso, tá, gente? Mas assim, também é inexplicável. Eu sei que era um meio de comunicação pra eu entrar em contato com alguma coisa, com algum lugar, ou eles iam entrar em contato comigo. Então eu fiquei lá sentadinha, olhando pra aquele, não sei se era um objeto, aquela coisa que tava ali, e tipo pensando, nossa, como será que funciona isso? E me intrigou aquilo, mas eu não mexi. E aí, gente, depois disso, eu lembro de ficar ali olhando para aquele meio de comunicação, meio diferentão. Aí eu fiquei olhando e pá, acabou. Eu não lembro de mais nada. Quando eu acordei, gente, eu lembrava disso e eu me sentia grata. Eu senti uma gratidão por ter experienciado aquilo. Na minha cabeça, eu acordei com a certeza de que eu fiz uma viagem astral. Não sei dizer realmente se foram alienígenas, se foram seres mais evoluídos, humanos mais evoluídos, de repente no futuro, ou se eram só espíritos bondosos, mas eu acho sim que foi uma abdução, e uma abdução espiritual. Pode parecer loucura, gente. Talvez você que esteja me assistindo aqui nesse canal e que me acompanha deve estar falando, nossa, ela pirou de vez. Mas, gente, existe muita informação sobre esse tipo na internet. Mas cuidado, porque tem muito charlatão. Mas assim, se você tiver curiosidade, dá uma olhada em entrevistas da pessoa chamada Mônica de Medeiros. Essa pessoa tem um canal, ela é uma médium, ela é médica e médium, ela é espiritualista e ela recebe informações, recebe comunicações espirituais de seres que não são humanos. Ela tem um canal que ela passa essas mensagens pra vocês, mas pra mim o que é mais interessante é você buscar entrevistas com ela, porque aí ela conta a história dela desde o início, de quando ela era criança, que ela começava a ver espírito e achava que era gente, e aí depois ela foi entendendo, e aí ela conta qual foi essa experiência que ela teve com abduções, porque ela tinha abduções físicas e abduções espirituais, então ela dá uma explicada nesse contexto todo de um jeito bem fácil de entender, de uma linguagem bem fácil, e é o relato dela. Para esse contexto todo que eu tô contando para vocês, pode ajudar a entender essa maluquice toda que eu tô contando para vocês, porque eu nem sei falar o quê. Que esse tipo de relato, esse que eu tô dando para vocês, é um relato muito importante, é um relato da alma, e de repente você que tá assistindo aqui já passou por alguma coisa
e achou que era um sonho maluco. Mas às vezes não, às vezes pode ser uma preparação, pode ser um contato. E agora, gente, com tanto OVNI sendo avistado, existem forças, e aí, assim, outra coisa que eu vou falar que pode parecer uma loucura, mas extraterrestres ou intraterrenas, porque a gente fica procurando vida fora da Terra com nossos equipamentos aqui super tecnológicos, mas que não são tão tecnológicos assim, aparentemente, e a gente não conhece o nosso próprio planeta. Então pode ser que outras raças, e pode ser que nem seja extraterrestre, pode ser uma pessoa, um ser terrestre, mas com uma inteligência muito maior, com uma tecnologia muito maior, que vive aqui e a gente não sabe. Entendeu? Existem registros históricos, maias, egípcios, várias culturas dessas mais antigas falando de seres incríveis, de seres que vieram do céu, submarinos também. E aí tem vários avistamentos vindos, surgindo do mar. Eles são submarinos, mas eles conseguem voar. E assim, humanos não têm tecnologia para isso, um veículo que consiga ser submarino e voar ao mesmo tempo. Então assim, gente, é muita informação. E eu, gente, tô adorando esse momento que a gente tá vivendo agora, muitos avistamentos, de gente falando sobre isso, porque eu adoro esse tema, sempre adorei desde criança. E assim, eu fico aqui torcendo pra gente descobrir mais. A gente não tem motivos para mentir, né? Vocês que me conhecem há muitos anos atrás, há 10 anos, foi quando eu comecei esse canal, eu não tenho motivo para vir aqui e contar uma história dessa sem pé nem cabeça se eu não acreditasse muito no que aconteceu e se eu não tivesse sentido que aquilo foi muito real. Dentro do meu coração, aquilo foi uma experiência incrível e eu falava, nossa, quero de novo. Me conta aqui, gente, o que vocês acharam desse relato? Foi a primeira vez que você ouviu falar sobre isso? Dessa relação entre espiritualidade, dimensões e extraterrestres? Ou então sobre viagem astral? Você já conhecia esse conceito? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Se já tiveram alguma experiência parecida, o que vocês acham que são essas naves? Se vocês acham que é uma conspiração, se vocês acham que é fake, se vocês acham que são seres vindos de fora da Terra, ou se são seres que moram na Terra, mas não tinham se revelado pra gente ainda. Eu fico muito feliz de você ter visto esse vídeo até o final. Muito obrigada de coração. Beijinhos da Amy e até o próximo. Tchau, tchau.